Atenção, esta mensagem contém spoilers e condutas que podem ser tidas por inconvenientes. Paz e bem, meu nome é Martorelli Dantas e eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão. Há pouco eu lembrei de um filme que eu gosto muito, chamado Os Intocáveis. Este é um filme de 1987, que foi dirigido pelo Brian De Palma e que teve um elenco maravilhoso, figuras como Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery, Andy Garcia. São atores que eu gosto muito e o enredo é muito interessante também. Conta a história de um grupo formado por fiscais da Receita Federal Americana e policiais que se reúnem para combater o comércio de bebida alcoólica durante o período da lei seca nos Estados Unidos. Como você talvez saiba, houve um período no início do século XX em que os Estados Unidos proibiu a distribuição e venda de bebida alcoólica e então assim se organizou uma espécie de máfia, exatamente uma máfia que ganhava muito dinheiro fazendo exatamente aquilo que o governo havia proibido. Como só ia acontecer quando nós proibimos condutas, é que essas condutas se tornam mais desejadas pela população. Muito bem. Por que o filme tem esse título? Deve-se a uma cena específica do filme. Uma cena em que os colegas, depois de uma grande vitória, haviam desbaratado um depósito imenso de bebidas, onde muita gente sabia que ficava ali, mas poucas pessoas tinham a coragem de entrar ali, porque a máfia mantinha contatos estratégicos com políticos, o pessoal do judiciário, policiais. Então eles tiveram a coragem de entrar ali, desbarataram aquele movimento e então eles estão comemorando essa grande vitória num restaurante quando um repórter, um jornalista entra. Então o personagem do Kevin Costner autoriza que ele se aproxime dos policiais e então ele tira uma foto dos quatro. E na manhã seguinte fica estampada no jornal a manchete: The Untouchables, os intocáveis. É interessante isso porque deste momento em diante, todas as cenas do filme vão demonstrar que eles não são efetivamente intocáveis. Todas as cenas do filme, em seguida a essa cena, vão demonstrar que eles não são fisicamente intocáveis, emocionalmente intocáveis. Na verdade, nem o Al Capone, que é o personagem do Robert De Niro, que também se sentia intocável porque tinha em seu poder e seu controle autoridades, nem os policiais eram intocáveis. Porque, na verdade, não há ninguém que seja, de fato, intocável. Isso me vem num tempo como esse que nós estamos vivendo, de confinamento, em que as pessoas são desestimuladas a sair de casa, e é correto, devemos nos poupar. Essa é a última gravação que eu estou fazendo aqui do escritório. Todas as mensagens que eu publicarei nos próximos dias, farei isso de minha própria casa. Vários amigos têm me desestimulado a sair de casa e vir para o escritório, porque mesmo esta breve exposição pode ser perigosa. Mas nós estamos vivendo esse tempo assim, onde as pessoas estão com medo de tocar umas às outras, de se cumprimentar. E é justa essa preocupação, este temor é razoável, porque o Covid-19, ele passa de pessoa para pessoa, não apenas pelo falar, pelo espirrar, pelo tossir, mas também pelo toque. Então, estamos vivendo esse momento que é particularmente irônico e paradoxal. Em parte porque tudo que está ao nosso redor é controlado pelo toque. O teu celular é touch, o teu tablet é touch. Talvez o teu próprio computador tenha uma tela controlada pelo toque. Mas eu e você nos tornamos untouchables.
intocáveis. A gente está com medo. E talvez seja esse o momento de trazer uma reflexão que se baseia em Mateus capítulo 8. O Evangelho de Mateus, dos capítulos de 5 a 7, o evangelista colocou o Sermão da Montanha, condensou todos os ensinos morais de Jesus. O capítulo 8 começa com Jesus descendo do monte, onde ele havia proferido os ensinamentos, e ele é abordado por um leproso, que, prostrado, diz a ele a seguinte frase: Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. Aquela cena é mais ou menos comum para quem conhece as narrativas dos evangelhos. Jesus era frequentemente abordado por enfermos, lunáticos. Jesus era frequentemente abordado por pessoas que precisavam de uma intervenção para transformar a sua vida. Mas o que me impressiona nesse texto é o modus operandi da cura que Jesus realiza. Jesus realizou muitas curas com palavras, dizendo fica curado, fica são. Ele realizou curas até mesmo à distância, como aconteceu com o servo de um centurião, que sem ir até a presença dele, Jesus ordenou que ele ficasse curado, ou a filha de uma mulher cirofenícia que o procura, e mesmo à distância, Jesus a liberta de seus tormentos. Então eu me pergunto, por que Jesus decidiu tocar aquele leproso? Duas teorias me ocorrem agora. Talvez Jesus tenha decidido tocar o intocável, porque o leproso ele era cerimonialmente intocável, as normas da religião, as normas dos costumes daquele tempo, e não apenas isso, mas também, obviamente, as normas sanitárias e de higiene, porque a lepra é uma enfermidade que é transmitida através do toque, através do contato das pessoas. Então Jesus talvez tivesse tocado aquele homem, porque o texto diz que ele, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica limpo de teu mal. Talvez ele tenha feito isso para afirmar a sua soberania, afirmar que ele tem autoridade sobre as normas, sobre os costumes, que ele está acima de todas as regras humanas. Mas eu não acho que ele precisava provar nada, não precisava provar a sua soberania, o seu senhorio, porque quem é não precisa provar nada a ninguém. Isso me leva à minha segunda teoria, a teoria de que Jesus tocou aquele leproso, escolheu esse modo para curá-lo, porque ele era intocável. Porque fazia muito tempo que ninguém estendia a mão para tocá-lo. Fazia anos, talvez, que ninguém o abraçasse, que ninguém se tornasse um com ele, se solidarizasse com ele. E por isso Jesus quebrou o isolamento em que aquele indivíduo se colocara e se sentia, e estendendo a mão, o tocou. Eu queria dizer a você que você não é intocável. E não é intocável em pelo menos 3 dimensões diferentes. Em primeiro lugar, você não é intocável porque, por mais cuidados que você tenha, você não está livre da possibilidade de contrair este vírus, o Covid-19. Infelizmente, nós devemos tomar todo cuidado, mas infelizmente não podemos ter garantias de que, de algum modo, não sejamos contaminados. Então, a minha primeira palavra é chata, triste. É para dizer a você que você não é intocável pelo vírus. Mas, em segundo lugar, você não é intocável porque você merece ser tocado, merece ser abraçado. Você tem o direito ao amor e ao carinho. Cuidado, muito cuidado para que esses temores que a gente está vivendo agora não afaste você de todos e de tudo, de tal maneira que você tenha tanto receio de tocar e ser tocado, que você veja no toque um perigo em si mesmo e você acabe se afastando das pessoas que você ama. Se é assim, se nós não somos intocáveis, é preciso que nós tenhamos muita responsabilidade e consciência
para que decidamos que algumas pessoas nós vamos sim tocar. Talvez você pense isso acerca de sua esposa, talvez você pense isso acerca de seu marido, principalmente talvez você pense isso acerca de seus filhos. Talvez não seja muito politicamente correto dizer isso que eu vou dizer agora, mas eu acho mesmo que nós devemos abraçar nossos filhos, que nós devemos beijar o nosso cônjuge. É claro que devemos tomar todo o cuidado do mundo, mas não se isole demais, porque nós precisamos emocionalmente do afeto. E será insuportável ou talvez insano passar as próximas semanas e talvez meses sem amor, sem carinho, sem cuidado. Por isso eu queria dizer, você não é intocável e os teus não são intocáveis. Evite sair de casa. Use álcool em gel. Use máscaras quando falar com as pessoas. Mas ame os seus. Abrace os seus. Os que estão dentro da tua casa. Deixa eles sentir que as tuas mãos ainda estão destinadas em sua direção e os teus braços abertos para amá-los. Em terceiro lugar, eu queria dizer que você não é intocável, e a essa altura talvez você já tenha percebido isso, porque nós somos emocionalmente acessíveis. Porque não é apenas o toque dos dedos, dos braços, das mãos que nos alcançam, é também o toque das emoções. Eu fiquei profundamente emocionado quando eu vi que na Itália e na Espanha as pessoas estão chegando nas varandas de seus apartamentos e estão começando a cantar e a tocar instrumentos musicais, porque desse modo eles tocam uns aos outros, eles emocionam uns aos outros. Esse é um tempo da gente se deixar tocar, se emocionar também. Que maravilha a gente poder ser tocável emocionalmente, afetivamente. Toque as pessoas. Emocione as pessoas, escreva poemas, versos, declarações de amor àqueles que estão distantes. Quem sabe você esteja se sentindo e faça como o Zé Cabaleiro naquela canção que diz que um dia acordou com vontade de mandar flores para o delegado. Ou seja, coisa mais impensável que esta. O tempo que estamos vivendo é um tempo de gestos impensáveis. E talvez a gente precise fazer algo assim. Eu queria terminar a minha reflexão lendo para você a letra de uma canção que me toca muito. Ela é simples, ela é singela, e eu recomendo a você que ouça essa canção. Ela é da Marisa Monte e ela se chama O Rio. Ela diz assim: ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Eu gosto particularmente desse verso, porque quando nós assistimos a cena de uma folha que cai, a gente pensa, acabou a sua história, acabou a sua jornada, ela nasceu, ela se desenvolveu, ela se tornou maravilhosa na árvore, mas depois ela foi perdendo a seiva e secou e finalmente ela caiu. E todo mundo acha que a folha, quando cai, se desprende do caule da árvore, terminou a sua história. Mas a canção da Marisa Monte diz que as folhas que caem no rio começam a mais extraordinária fase de suas vidas, uma jornada até as águas do mar. Talvez essa crise econômica esteja fazendo você pensar, não, acabou, aqui, disso eu não saio de jeito nenhum. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. A segunda estrofe diz assim: quando amanhã por acaso faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. E aí a frase mais bonita dessa canção:
Lembra, meu filho, passou, passará. 2 palavras. Passou, passará. Você já passou por tanta coisa nessa vida, não é? Esta situação terrível também passará. Lembra, meu filho, passou, passará. Esta certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem jamais. Agora o sol pode ser causticante, mas vai chover. O sol vai cansar. E o sol e a chuva, as diferentes fases de nossas vidas, servem a um propósito. E o propósito é que flores não faltem jamais. Paz e bem.